nosso convidado de hoje é um realizador e diretor de fotografia independente que já colaborou com marcas como a NOS, a Vodafone e a Porsche. Licenciado em Ciências da Comunicação pela Universidade de Fernando Pessoa, dedica-se à produção de branded content e atualmente continua a trilhar o seu caminho na área da direção de fotografia para cinema e publicidade. Então, como surgiu esta paixão pela realização, particularmente pelo mundo da televisão? Ok, uma excelente pergunta e na realidade estamos no sítio onde tudo começou e onde começou este bichinho. Eu vim para Ciências da Comunicação porque não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas sabia que era um curso bastante abrangente e onde eu poderia experimentar várias coisas, publicidade, relações públicas, jornalismo. Talvez jornalismo fosse um caminho a seguir, mas na realidade, logo no primeiro ano, quando comecei a frequentar o laboratório de televisão, comecei a perceber que era por aqui que eu queria investir, pelo menos naqueles primeiros anos. Mas na realidade não foi só naqueles primeiros anos, foi durante já se calhar 17 anos, e foi assim que começou, ou seja, com a paixão das câmaras, de criar imagens, de estar envolvido no espetáculo. Foi um bocadinho assim que... Então, que memórias tem do seu primeiro trabalho em televisão? Trabalho não aqui, certo? Sim. Certo. Trabalho em televisão. Não me lembro, se calhar, do primeiro trabalho em televisão. Aliás, lembro. Eu comecei, logo depois da licenciatura, comecei a trabalhar numa produtora de vídeo aqui do Porto, que fazia programas para o Porto Canal e depois mais tarde para a TV, e que basicamente eram programas sobre turismo, sobre os vários municípios do país. E, portanto, na altura foi uma grande responsabilidade e uma curva de aprendizagem acentuada naqueles 4 meses em que estive a trabalhar, durante o verão, nessa produtora. E era para mim, uma grande responsabilidade estar já com uma câmara de televisão a filmar para um canal de televisão. É sem dúvida uma grande mudança. Exatamente, com todo o medo de fazer alguma coisa errada ou com a responsabilidade de criar imagens que realmente tivessem valor e validade para serem passadas na televisão. Portanto, provavelmente essa é a minha primeira memória. Visto que trabalhou numa produtora, até conecta bastante bem com a próxima pergunta que eu lhe ia dizer, era que desafios lhe traz o facto de agora ser o seu próprio patrão, digamos? É interessante e foi um percurso que basicamente se foi apresentando à frente dos meus olhos e que basicamente se tornou óbvio e eu fui seguindo aquilo que me parecia mais óbvio. Basicamente eu trabalhei em algumas produtoras, passei por umas 3 produtoras, algumas durante mais tempo, outras menos tempo, mas a certa altura cheguei à conclusão que eu poderia ir mais longe e poderia seguir um caminho que me faria muito mais feliz se eu seguisse o meu caminho individualmente, sempre a integrar, ou seja, nunca a trabalhar sozinho, mas não inserido numa produtora. Tem vantagens e desvantagens, obviamente a estabilidade financeira, por exemplo, fica um bocadinho mais, não vou dizer comprometida, mas obviamente que é uma estabilidade diferente e, aliás, é uma das coisas que eu me batalho e que gosto sempre de partilhar. É possível ter na mesma, encontrar essa estabilidade, a diferença é que somos nós que construímos essa estabilidade e não alguém que constrói essa estabilidade por nós. E depois também, se calhar, uma das desvantagens seria trabalhar sozinho, uma vez que numa produtora nós temos uma equipa de 3, 5, 10 pessoas e trabalhando por conta própria é um trabalho muito mais solitário. Mas acaba por não ser assim porque em cada projeto eu posso integrar desde equipas de 2, 3 pessoas até equipas de 40 pessoas, dependendo da dimensão do projeto. Portanto, eu diria que as diferenças que existem, no meu caso, foram para melhor e acho que não podia ter feito melhor escolha. Foi mais libertador. Completamente. Então, de todos os projetos em que já participou, qual considera que foi o que lhe proporcionou maior liberdade criativa? Eu costumo dizer que um dos trabalhos mais interessantes e, novamente, onde voltei a sentir essa curva de aprendizagem mais acentuada e que também me deu um imenso gozo,
Para além disso, foi um trabalho para a Associação Portuguesa de Cortiça, através de uma produtora de cinema e publicidade, que é a Bro, em Lisboa, e que basicamente, graças a isso, e realizado pelo André Caniços, foi dos primeiros trabalhos que comecei a fazer com ele, e que me permitiu viajar desde Estados Unidos, Espanha, Itália e França. E que basicamente o objetivo era colocar produtores de vinho pelo mundo inteiro a falar bem das rolhas de cortiça e da cortiça portuguesa e da importância que essas rolhas tinham para preservar todo o trabalho de produção de vinho que estava associado à empresa deles e ao negócio deles. Bastante interessante. Então, qual foi para si o momento mais marcante dentro da caixinha mágica? Deixa-me pensar. Eu acho que, no meu caso, como faço muito trabalho institucional e também alguma publicidade, obviamente quando vejo alguma coisa minha a passar na televisão, há sempre uma sensação diferente, não é? De ver as coisas a passar. Também. É uma espécie de marco ou um assinalar de algo que é importante, ainda que haja outros trabalhos tão ou mais importantes que não passaram na televisão, que passam nas redes sociais, que passam na internet e que têm igual importância, mas obviamente que para nós há todo um imaginário da televisão e da importância que têm as coisas que passam na televisão. Portanto, lembro-me, por exemplo, de uma publicidade para a Vodafone. Na altura tive um papel super pequeno, fui assistente de pós-produção, era estagiário numa produtora que era a Stopline, em Lisboa, e ajudei, durante 2 semanas, contribuí para de certa forma, para aquela publicidade. E depois, obviamente, tem muita graça ver aquela publicidade a passar na televisão várias vezes, ou estar em casa dos meus pais, ou estar em casa de amigos, a publicidade estar a passar e dizer eu participei naquilo. Tem sempre graça. É sempre muito giro. Então, se pudesse dar algum conselho assim mesmo quando acabou a licenciatura, qual seria? Isto já obriga a pensar mais um bocadinho. Essa obriga a pensar mais e eu quero mesmo... Eu acho que tenho uma visão e tenho e a experiência e a vida ensinam-me muita coisa. Eu gostava de passar um bocadinho isso. Eu acho que, sem dúvida, que é preciso experimentar, falar com muitas pessoas, ter uma ideia do caminho que nós queremos seguir. Se nós temos pessoas que admiramos e com quem gostávamos de trabalhar, devemos ir falar com elas, por mais ridículo que possa parecer ou por mais estranho que possa parecer, temos de ir lá, temos de ir à luta e temos de insistir, porque provavelmente não vai ser à primeira nem à segunda que nos vão responder. E pode nem ser aquela pessoa, mas se calhar vai ser a nossa segunda alternativa ou terceira. Mas esses pequeninos esforços vão fazer toda a diferença no percurso que se vai seguir. Portanto, eu diria que é isso, é ir à luta e experimentar, e os contactos que nós fazemos fazem toda a diferença. Muito obrigada, João. Então agora vamos abandonar este segmento mais sério da nossa entrevista e vamos passar para a hora do quiz, em que eu vou fazer umas perguntas ao João e o João as vai responder, e ele vai-me fazer também mim perguntas, eu as irei responder e vamos descobrir quem tem mais conhecimentos sobre a televisão. Então, pode começar. Vamos lá ver. Em 15 segundos, diga 5 canais desportivos com transmissão televisiva em Portugal. Sport TV, Sport TV, Benfica TV, Eleven, Eurosport, e acho que isso são 4, não me lembro de mais nenhuma. Não me lembro de mais nenhuma. Ok, acho que podemos mas não faz mal. Podia ser pior. Ok. Na novela Super Pai, quem eram as atrizes que desempenhavam os papéis de filhas de Vasco Figueiredo, personagem interpretada por Luís Esparteiro? Opção A, Madalena Brandão, Sofia Arruda e Filipa Malo Franco. Opção B, Sofia Arruda, Margarida Villanova e Sandra Faleiro. Opção C, Inês Aires Pereira, Júlia Palha e Madalena Aragão. Ou D, Benedita Pereira, Jéssica Ataíde e Beatriz Frazão. Penso que é a segunda.
Não, Não, é a primeira. É a primeira, sim. Ok. Ok. Os pivôs do primeiro telejornal foram Mário Pires e, opção A, Alberto Lopes, opção B, Alberta Marques Fernandes, C, Dina Aguiar e D, Rodrigo Guedes de Carvalho. Opção A? Correto, Alberto Lopes. Yeah. Muito bem. Ok. Quando começaram as transmissões regulares de televisão em Portugal? Opção A, 7 de março de 1997. Opção B, 7 de março de 1957. Opção C, 7 de março de 2007. Ou opção D, 7 de março de 1917. 57. 57, sim, está correto. Ok, e acho que é a última. O teleponto é uma ferramenta utilizada em jornais televisivos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Correto. Vou agora então para a minha última pergunta. Tan, 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 tan. Em televisão, como se chama a técnica ou efeito visual que permite a troca de uma cor sólida por outra imagem? Chroma key. Sim, está correto. Bem, realmente para alguém que trabalha na área, esta era realmente muito fácil. Chegamos assim ao fim de mais uma entrevista deste ciclo alusivo ao Dia Mundial da Televisão, tendo ficado a conhecer melhor um antigo aluno da Universidade Fernando Pessoa e o seu percurso profissional. Se gostaram desta conversa com o João Augusto, continuem a acompanhar-nos através das nossas redes sociais e até breve.